Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no Mais Patrimônio. E hoje temos aqui um convidado mais do que especial, gente. Convidado aqui que eu nem pedi o currículo dele porque eu já sei decorado. O Anderson Maís, que além de ser mentor, né, um contador profissional aí que conseguiu quebrar a barreira de resultados, né? A gente sabe que muitos contadores aí passando muita dificuldade, e aí o cara quebrou a barreira dessas dificuldades e ainda está ensinando outros contadores a ter muitos resultados, né? Inclusive eu, que estou aí na mentoria aí do Anderson Maís, que é o CCD. E, meu irmão, seja muito bem-vindo aí ao Mais Patrimônio, cara. Muito feliz aqui você estar aqui com a gente nesse projeto que a gente traz educação financeira, traz resultado para as pessoas que estão assistindo, né? E aí, meu irmão, o que é que tá achando do Natal? Inclusive, que você não conhecia, né? Conhecia, mas nunca tinha aparecido por aqui dessa forma aí, que dessa vez com um parceiro lhe orientando, né? Perfeito, sensacional. Obrigado pelo convite, tá, Jobs? Para mim é um prazer imenso estar aqui, podendo contribuir um pouquinho com o conhecimento que a gente tem, né? Como fazer negócio, como Uhum. crescer um negócio. Estar aqui em Natal, justamente numa época que para muitos contadores é impossível saírem dos seus escritórios. Estamos aí já na reta final do imposto de renda. E eu posso estar aqui hoje, batendo um papo É. com você. Trouxe minha família, as crianças, minha esposa estão lá no resort se divertindo. Trouxe meus pais junto, inclusive, né? Então a gente construir essa liberdade através do empreendedorismo, isso é muito importante. E, cara, tô aqui aberto para a gente poder contribuir com a turma que nos assiste, que nos ouve e vamos para cima. Vai ser um Antes, aqui é, podcast legal. aqui é bate-papo normal, sem muita frescura, a verdade é essa, mais patrimônio é assim. E aí, irmão, já para começar aqui, cara, você acha que o mercado tá saturado? Porque o que é que a gente vê? Tem muita gente ganhando bem e tem outros passando dificuldade, até fechando as portas. E você acha que o mercado de contabilidade, para quem tá querendo gerar mais patrimônio, é um mercado que realmente tá saturado? Cara, de forma alguma, de forma alguma. O número de empresas que abrem é muito grande. O que falta é o profissional se preparar, né? Porque as pessoas que Uhum. dependem apenas da tua região, apenas da tua cidade, apenas daquelas indicações que acontecem de vez em nunca, nós recebemos clientes por indicação, cara, é sensacional. Agora, quantas vezes de fato você é indicado por um cliente teu? Então, isso muitas vezes limita. Agora, quando contadores entendem que existem outros canais, outras formas de você adquirir cliente, usando um canal como esse, por exemplo, gerando educação, mostrando Uhum. como fazer para ter melhor resultado, usando a internet, usando canais digitais, isso faz com que você tenha uma visibilidade muito maior e um poder de crescimento muito maior. Então, não está saturado de forma alguma, tá? Tem muita oportunidade para o contador que faz as coisas de uma forma diferente. E ser digital, Jobson, é a atualidade, é o futuro, que não pode é o cara ficar naquele modelo tradicional, convencional, esperando o cliente cair do céu, É. porque não vai rolar, não vai cair não. Né, o marketing da esperança, né, que chamava, É, né? Você abre as portas e fica esperançoso que alguém chegue, né? exatamente, esse é o da É, desesperança, desses né. é. E aí, Anderson, depois que você entrou no digital, as coisas mudaram pra você lá? Total, cara, minha vida é uma antes do digital e outra depois do digital, né. Eu tô numa pequena cidade, acho que nós começamos o bate-papo, eu nem me apresentei É. direito, né, mas tô aqui em Natal curtindo, mas eu vim lá do outro lado do Brasil, sou lá de Naviraí, no Mato Grosso do Sul, uma cidadezinha de 55.000 habitantes. E até então eu trabalhava em escritório de contabilidade até 2013, a hora que eu montei o meu escritório, eu só conhecia aquele modelo onde eu queria buscar cliente da cidade, né, queria atender os maiores clientes da cidade, falei: "Eu preciso de X clientes aqui para conseguir ter um padrão de vida legal". E na minha cidade eu não conseguia crescer do jeito que eu queria, sabe. Eu falei: "Cara, e agora? Como é que eu faço?". Aí foi lá em 2015, Jobson, passando muita dificuldade nos 2 primeiros anos de empreendedor contábil, empreendedor assim, eu tinha meu escritório, né, mas não era empreendedor de verdade. Falei: "Eu já sei o que que eu vou fazer". Falei: "Vou vender contabilidade pela internet". Rapaz, todo mundo começou a falar que eu estava louco, eu tinha perdido o juízo. Onde já se Você viu vender contabilidade, que é um negócio de muita confiança, a gente vai contra a manada, sempre tem essa contra barreira, a né? manada tem essa barreira. Então eu fui muito criticado, mas eu tomei aquela decisão e não desisti mais dela, cara. E foi essa decisão que fez com que minha vida mudasse totalmente, da água para o vinho. Rapaz, fantástico, viu? Eu também sou esse exemplo, né? Sim, Depois eu já venho procurar o modelo digital há muito tempo, só que eu nunca tinha encontrado alguém que ensinasse do jeito que eu gostaria que ensinasse, né? E também, questão dos mentores, a gente tem que ter cuidado para procurar pessoa que tem os mesmos valores que você. Isso aí eu já falo aqui no canal muitas vezes. Então eu encontrei
esse abençoado, né, de verdade, que tem realmente mostrado para muita gente como é que se faz isso do jeito certo. E aí, Anderson, hoje, além de ter esses resultados todos, você tem mostrado isso para outros contadores também, né? Isso tem sido uma tarefa fácil? Nunca é uma tarefa fácil, né? Tudo que nos traz resultados incríveis é muito desafiador. Mas eu sempre fui movido a desafios, né? Então acho que esse é um grande diferencial também. Quando o desafio é grande e você desenvolve as competências necessárias para dar conta do desafio, é o que faz você ter um resultado diferente. Então, 2015, Jobson, eu tomei a decisão de vender contabilidade pela internet. Eu não fazia ideia de como fazia aquela parada lá. Eu só sabia fazer folha de pagamento, eu sabia apurar imposto, eu sabia fechar balanço, sabia abrir empresa, mas não sabia mexer com essas coisas aradas todas de como vender pela Até- internet. Mas na faculdade não te ensinaram a vender? Pai, eu faltei nessas aulas. Faltei todas as aulas que a faculdade talvez daria. Faculdade, infelizmente, não prepara o contador para ser um gestor, um empreendedor e principalmente um vendedor, né? E eu comecei a fazer muito curso, muito treinamento, como vender, como me posicionar. Me falaram uma vez, cara, você vai ter que começar a gravar vídeo. Jobs, eu morria de vergonha de fazer isso aqui que a gente está fazendo agora. Eu morria de vergonha. Mas a gente, com vergonha, com medo, aquele frio na barriga, eu aprendi que você tem que fazer as coisas com medo mesmo, com frio na barriga mesmo. Porque se você não fizer, outro vai fazer e vai ter o resultado e vai viver a vida que você sonhava em ter. Então eu falei, eu vou fazer esses negócios com medo mesmo. Comecei a fazer, as críticas eram muito duras, sabe? A crítica mais amena que eu recebia me chamavam de blogueirinho. Agora o menino virou É. blogueirinho. Eu falei, isso aí é relevo, né? Mas é bem umas coisas mais pesadas. Enfim, fui tendo que desenvolver, além de tudo, inteligência emocional, né? Fui tendo que ter um equilíbrio ali, porque senão a gente acaba desistindo por conta de julgamentos de pessoas que não agregam em nada na tua vida. Então, eu aprendi a lidar com isso. Aprendendo a lidar com isso, eu continuei. Nunca desisti de buscar meu sonho, que era ter uma contabilidade na internet, sim. Hoje as pessoas talvez achem que isso é muito comum, realmente é, mas eu estou falando de uma construção que começou em 2015. Pouquíssimos empresários contábeis faziam o que eu estava começando a construir naquele momento. Não tinha tantas referências assim, igual nós acabamos tendo hoje, né? 2018, Jobson, depois de 3 anos, foi que as coisas começaram a dar certo. E começou a dar muito certo, cara. Deus Exercício de fé, abençoou, né? Deus Exercício de fé. abençoou, assim, a nossa coragem, a nossa fé de uma forma extraordinária. E aí, como você trouxe no começo, né? Hoje a gente ajuda outros contadores. E justamente porque os outros contadores, como a gente estava com uma presença digital forte, começaram a ver que aquilo de fato funcionava. E as pessoas começam a te perguntar. Falou, cara, como que você está fazendo esse negócio aí dessa cidadezinha do meio do nada É. e está conseguindo tanto cliente de fora, de tudo quanto é lugar do Brasil? Né? Eu vi você esse dia com um cliente da minha cidade que eu não consegui, você aí do outro Sim. lado do Brasil conseguiu. Como que você está fazendo isso? Enquanto um pergunta, você responde, mais o outro pergunta, você responde, mas daqui a pouco eram tantas perguntas, foi onde eu falei, quer saber, eu vou embalar todo esse conhecimento que eu adquiri ao longo de anos errando, acertando, né, estudando, investindo, viajando, eu vou embalar tudo isso. Isso vai virar um produto e esse produto vai ajudar outros profissionais da contabilidade a conquistar um resultado que hoje eu consigo ter também. Aí surgiu o famoso CCD. Entendi. É uma bênção de Deus na minha vida e acredito que na vida de muitos contadores que a gente consegue ajudar também. É, virou uma marca pra gente que a gente leva até nos bonés, né? Então, Virou uma é uma comunidade, né? comunidade. Uma força de Comunidade. comunidade Que hoje. aí já tem uma cultura própria que foge até, né, do seu, assim, foge até do que a gente espera que ele seja, né? Igual a Exatamente. empresa da gente. Quando você cria uma cultura muito forte, chega um momento que a cultura da empresa é maior do que você mesmo. Então, por exemplo, você tem uma cultura forte numa empresa que. E aí você contrata uma pessoa que não está alinhado com os valores do escritório, você, dono do escritório, você não consegue manter aquela pessoa. Porque a Exato. cultura não permite, A ela cultura expulsa. espelha, né? E do mesmo jeito o CCD está se tornando isso para os contadores do Brasil todo, né? Agora, inclusive, recentemente estivemos lá em Foz do Iguaçu, que foi fantástico, com a família, ou seja, se divertindo com a família, ao mesmo tempo aprendendo muita coisa, né? Perfeito. Inclusive, nós tivemos há um momento com a Uhum. família, né? Sim, Pensado justamente porque tem muitos contadores que às vezes querem. Eu trouxe ali no começo toda a dificuldade, todo o julgamento. É difícil você conseguir apoio de pessoas que não conhecem o que você está tentando sim, construir. E aí nós trouxemos para um momento de família, lá em Foz do Iguaçu, na mentoria, para as famílias entenderem o porquê que a gente faz o que a gente faz. Porque às vezes as pessoas acham que a gente é meio louco, né? Porque é tanto trabalho, é tanta coisa diferente. Aí tem os próprios familiares, às vezes, dos profissionais ali, não apoiam eles dentro daquele sim. projeto que eles estão.
Boicota sem saber, né? Por que tá boicotando. Boicota sem saber. Então, a gente explicar para a família o porquê que a gente faz o que a gente faz e a importância do apoio deles para que aquele projeto ele seja bem sucedido, cara, eu acho que isso é importantíssimo, né? Sim, Porque se a gente tem apoio da família, aquelas outras pessoas que não agregam na nossa vida, que vão acabar criticando e julgando em alguns momentos, aquilo acaba sendo irrelevante. Porque o que é importante de fato é como que a minha família me vê com relação a isso, qual que é o apoio que eu recebo dentro de casa. Esse apoio ele é fundamental. Enquanto o restante vira coisa ali irrelevante. perfeito. Inclusive, dentro da minha própria empresa, tinha pessoas que estavam do meu lado, eu fazendo os treinamentos, levava para ele, o pessoal não acreditava. E eu tive que levar essas pessoas também para o treinamento para abrir os olhos dela. Então você vê que tem que ter esse alinhamento, né? E aí volta para o mais patrimônio rico. Como é que a gente consegue mais patrimônio cada vez mais? É investindo em nós mesmos. Só que chega um ponto que você começa a investir nas pessoas que estão perto de você, para a Perfeito. coisa funcionar. E aí chega um momento também, que isso eu até falei esse dia com uns amigos meus lá, que chega um momento que você tem que falar com o seu maior sócio, né? Que é sua esposa ou seu marido. Meu amigo. Uhum. Essa pessoa tem que estar alinhada com você, senão tudo vai por água abaixo, né? Perfeito, cara, perfeito. Exatamente isso. Eu não gosto muito de ditado popular, não, mas tem um que fala que santo de casa não faz É, milagre, né? Então, às vezes, a gente vai, busca conhecimento, chega no escritório da gente querendo mudar, querendo transformar as pessoas, só que não é a mesma experiência. Então, levar as pessoas que nós queremos desenvolver, que nós queremos que tenha ali a mesma experiência que nós, é importante a gente poder proporcionar para elas também participar de mentorias, de eventos, de cursos, né? Para que elas possam entender o que está acontecendo na transformação nossa. será que isso aí seria a maior diferença do contador técnico para o contador empresário, empreendedor? Seria estar nesse ponto aí? Cara, eu acredito que sim, porque o contador técnico ele vive ali um dia a dia operacional, onde ele só consegue fazer a empresa dele funcionar. Agora, o contador que ele entende a estratégia do jogo, do crescimento de fato, ele não é aquele que está só enfiado na operação, ele está vendo outros movimentos, outras oportunidades, outras formas de fazer negócio de verdade. Então, ele não pode estar o tempo todo enfiado na operação. E é onde acontece desses contadores irem para eventos, para mentorias, para movimentos como esses que nós fazemos e entenderem o que outros profissionais estão fazendo, que eles podem passar a fazer também. E, consequentemente, multiplicar resultado. Pessoal, a imersão é muito importante, que por mais que você entre, por exemplo, no CCD e só faça lá os cursos que estão ali online, muitas vezes não entra na sua cabeça aquilo. A gente acha que entrou, mas não. Exato. Porque na hora de tomar as decisões, você sempre toma decisão pelo que o seu subconsciente vai mandar você fazer. E no teu subconsciente tá ali dizendo que, cara, isso talvez não dê certo. Aí você aprende tudo ali, a parte lógica, mas quando chega na hora de fazer, não faz. Quando você vai para uma mentoria, você vê outras pessoas tendo resultado, outras pessoas que estão investindo em si próprio, e aí os resultados passam a vir mais fácil, porque você passa a acreditar aquilo no fundo do coração mesmo que aquilo funciona, né? Exatamente. Quando você pega o conteúdo, por mais que você talvez até entenda, ele não tem o poder de transformar tanto quanto o ambiente e conexão com pessoas que estão na mesma jornada, na mesma vontade que você. Então, quando a gente participa lá daqueles 2 dias juntos, cara, aquilo ali é uma energia incrível, né? A energia faz É, parte da transformação, a motivação também faz parte da transformação e o conhecimento compartilhado com outros colegas que estão no mesmo momento que você tentando fazer as mesmas coisas, cara, aquilo te dá certeza que você está no caminho certo, né? O que não pode, tem até uns memes que a turma posta, que a galera tá lá cavando embaixo sim, de um túnel, tá muito perto do diamante, tá quase chegando na chegando. conquista lá, só que ele desiste. Ele desiste antes de alcançar o objetivo dele. Então, quando nós estamos juntos, a gente consegue se fortalecer muito. Um não deixa o outro desistir. É. Um passa por uma dificuldade, mas o outro vai lá, cara, eu também passei por isso. Eu só aguentei, eu suportei um pouco mais. E eu ter suportado fez com que eu tivesse, de fato, alcançado resultados que daqui a pouquinho você vai alcançar também. Então, vamos junto, meu amigo. Não desiste, né? Isso é sensacional, cara. Demais, mano, top de verdade. Pois é, agora recentemente nessa mentoria a gente criou uma amizade tão grande que a gente tá se juntando já para tirar férias juntos, né? Exatamente. Então você passa a estar o tempo todo com pessoas que tá alinhada com o seu pensamento, tá alinhada com o mesmo propósito que você tem, né? Isso, exatamente. E isso é um grande diferencial, né? Porque a gente começa a se libertar de ambientes tóxicos, de pessoas que não se conectam com os nossos mesmos propósitos, né? E quando você vive com pessoa que pensa igual a você,
Tem também aquele outro ditado que fala que a gente é a média das 5 pessoas com Sim, as quais a gente essa mais convive. Cara, imagina você vivendo só com pessoa que tem a mentalidade de crescimento. essa eu acredito demais, cara. Essa eu Pessoa vivo que isso quer aí. crescer, né? Pô, se eu tô junto com pessoas que querem crescer e que estão pagando o preço do crescimento, consequentemente eu vou crescer também. Agora, você fica só junto de uma roda lá que a turma que só quer beber, só quer festa, só quer farra, você vai se tornar uma pessoa daquela também. Então a gente tem que Grupo, selecionar muito bem o grupo de grupo que só pessoas que a fala em gente anda. traição, né, cara? Traição, foto de coisa errada. Aqueles grupos É, de WhatsApp que só tem porcaria lá porcaria. dentro, tem nada de bom. Ficar lá perdendo tempo É, vendo aquelas coisas lá. Cara, a gente já saiu de tudo isso daí, sim. né? O nosso grupo é de crescimento, é de contribuição mesmo, e isso muda resultado, jovem. E não é chato, né? Às vezes o pessoal só fala coisa técnica. Não, o contrário. Às vezes Não, a gente se é diverte pra brincadeira, caramba também. é muito divertido, tudo que tem. E aí, ao mesmo tempo que você tá se divertindo, tá tendo resultado. Aí o divertimento fica melhor. Exatamente, mas nós temos assim, o nosso foco é muito mais em crescimento, Sim. né? Então a gente tem a maior parte do nosso tempo, do nosso convívio, falando em crescimento, falando em negócio, falando em estratégia, mas sempre tem aquele momento ali de diversão e de lazer também, né? E a gente sempre busca também levar a família junto. Eu sempre que eu posso, vou para um evento, leva a família junto. A gente vai lá, estuda, depois a gente sai, vai curtir, vai aproveitar Sim. também, né? Ou seja, a comunidade tá crescendo e cada vez vai juntando mais até panelinhas de pessoas que têm um Exato. parecido, que têm hobbies e parecidos, e vai juntando uma turma ali que no final tem um grupão, né? Exatamente. Os Inclusive, familiares vão se é, conhecendo sim. também, né? Fazendo amizade entre eles. Inclusive, em fevereiro eu vou pra Pantanal lá com o Dacil lá. Já tá, combinei com ele. A gente vai lá pro Pantanal. É só... Olha só, não chegou meu convite ainda não, mas Aí vai vou chegar. convidar, vou também. Vamos dar... E aí foi legal que antes, no início, eu ia até tirar uma brincadeira, acabei esquecendo, eu dizer que se você quer ter resultado, você tem que estar numa grande metrópole, como antes lá em Naviraí. Naviraí, pessoal, Naviraí, pra eu chegar lá em Naviraí, cara, teve ano aí, eu tendo que comprar uma passagem mais barata, né, pra economizar, que ia levando 2 pessoas, a gente comprou a pior passagem, né, a pior passagem possível, porque era mais barato. Cara, eu levei 24 horas pra chegar lá em Naviraí. Olha só, cara. Olha só. Né, Essa é a prova de que quem quer dá um jeito, né, É. Jobs? Porque você tinha tudo pra não ir. Primeiro, porque é longe pra caramba. Segundo, porque é caro Caro. pra chegar lá. E terceiro, pô, tem essas coisas aí em outros lugares mais próximos. O que que eu vou fazer lá em Naviraí? Cara, inclusive eu lembrei de uma coisa que eu mesmo questionei um tempo atrás, antes de comprar o CCD, né, antes de entrar nesse grupo, que um dos mentores aí, até que cara muito inteligente também, ele disse que gastou milhares de reais, você também fala isso sempre, né, gastou milhares de reais pra conseguir estar onde tá. Os cara, mas por quê? Comprou um curso aqui de R$ 600, não basta comprar esse curso? Na época eu lembro de ter pensado isso. E hoje eu vejo por quê, porque a gente tem que, de fato, estar junto de pessoas que são seus pares e fazer essas viagens, fazer mentoria, comprar treinamento. Esses dias a gente comprou um treinamento de R$ 3.000 ali pro nosso financeiro. Uhum. Então, olha só quanto dinheiro você acaba gastando. Mas, lógico, você vai gastando isso conforme o dinheiro vai entrando também, né? O dinheiro vai O entrando. caixa vai entrando, você vai reinvestindo. E aí sim você consegue ter muito mais patrimônio em relação a isso. Né? Eu já tive, acho que a primeira mentoria que eu fiz, Jobson, eu lembro até hoje, ela custou R$ 12.000. Faz bastante tempo, era muito mais dinheiro do que é hoje. Né? Imagina. Hoje já é dinheiro, naquela época era muito mais dinheiro. E eu não tinha esse dinheiro. Não tinha esse dinheiro, só que eu sabia que eu precisava daquele acesso. Porque eu já tinha feito o curso, no curso tá lá, o como que você deve fazer e tal, mas muitas vezes o que a gente precisa não é mais entender o processo, e sim ter acesso a alguém que você possa validar aquilo que você tá fazendo, né? Tirar dúvida. Às vezes o que você precisa é, cara, eu tô fazendo aqui, mas não tá dando certo, e a pessoa te dá a orientação do porquê que não tá dando certo, conseguir olhar com você as suas métricas. Então, eu lembro que aquela mentoria, ela me trouxe tanta certeza de que eu estava no caminho certo, que ela me permitiu não desistir. Era antes de eu começar a ter os resultados de verdade, começou ali final de 2018 para 2019. Esse investimento foi antes. Porque se eu não tivesse feito essa mentoria, eu já estava, para você ter ideia, Jobs, eu mandei fazer um site na época. Esse site me custou R$ 3.500, que eu não tinha dinheiro para fazer ele também. Então já tinha ido R$ 3.500. Eu contratei uma pessoa, que essa pessoa ia fazer a edição dos meus vídeos, ia fazer o impulsionamento deles, ia fazer a parte de tráfego pago. Ela me cobrava R$ 1.200. Eu contratei um redator, porque ele falou para mim que eu tinha que colocar artigo no blog, realmente tinha, faz sentido. Esse redator fazia 10 artigos para mim por mês, eu pagava R$ 90 por artigo, então era mais 900, ó, já foi 1.200, já tinha investido 3.500. Mais 1.200 do camarada que cuidava do tráfego, mais 900 do redator, e aí ele falou que para impulsionar aquilo para distribuir, eu tinha que colocar no mínimo mais R$ 500 no Google e mais R$ 500 no Facebook Ads até então, naquela época.
ia R$ 3.100, se eu não estou errado nas contas aqui, eu não via R$ 1 de retorno. Cara, eu não entendia daquilo, porque eu estava começando a estudar. Eu falei, cara, estão me roubando, não é possível. O dinheiro vai todo mês e esse dinheiro não volta e não vem cliente e nada. Então eu estava quase desistindo. O que eu fiz? Eu investi mais ainda para eu ter acesso a pessoas que eu já sabia que fazia aquilo e entender por que eu não estava tendo resultado. Foi aí que eu entendi que era questão de tempo. Que o projeto estava top, estava dando tudo certo, o conteúdo era bom, estava começando a ter ali uma quantidade de visualizações e de envolvimento com meus conteúdos que eram necessários. Cara, passaram assim 5 meses eu investindo todo esse dinheiro já com o site e tudo mais, que não veio nada. No 6º mês chegou o primeiro lead. O primeiro lead que veio pela internet. Eu lembro que eu estava numa reunião lá com uma empresa grande que eu fazia consultoria com eles em Naviraí. E eu tava numa mesa bonitona assim, os caras tudo de gravata e tal, né? Aquela coisa formal. E eu lá e o telefone tocando aqui do lado. E eu sempre fui uma pessoa que, se eu tô conversando com alguém, eu não atendo o telefone. Eu acho até assim, né? Deselegante, né? Deselegante. Então, se eu tô conversando com você, meu telefone tocou, deixa tocar, depois eu vejo o que é aquilo lá, né? Eu lembro que aquele dia eu resolvi atender. Na frente das pessoas, eu falei, gente, vocês me dão licença um minutinho? Eu falei, bom, beleza, peguei aqui, eu lembro que era o DDD, era o DDD 47. Eu atendi, o cara falou, é o Anderson quem fala? Eu falei, é o Anderson. É do YouTube? Eu falei, é o Anderson do YouTube. Eu achei que... Chique. Aí eu falo, Anderson, eu vi um vídeo teu, rapaz, eu sou aqui de Joinville, Santa Catarina, e eu tô precisando fazer isso, fazer aquilo. Você consegue me ajudar? Eu falo, claro que eu consigo te ajudar, meu amigo. Isso é a minha maior especialidade aqui na M Contabilidade, o primeiro lead. Eu lembro que eu fiquei com aquele cara ali 40, 50 minutos conversando, alinhei tudo, ele já fez o pagamento para mim, primeiro cliente que caiu. Eu cheguei e voltei para a sala de reunião, nem me atentei que eu tinha ficado tanto tempo fora. A reunião já estava acabando, eu já feliz pra caramba falando pros caras que eu tinha fechado o primeiro cliente, mas ninguém deu muita bola para mim também, porque aquilo era importante para mim, não para eles, mas cara... O cara tá fazendo um cadinho um cliente, pô, o cara é fraco, vai. A cabeça dele. Primeiro cliente que veio da internet, parece que é uma porta que se abriu assim, Jobson, que nunca mais se fechou, cara. Graças a Deus. Dali não parou mais de vir cliente. Aí aquele pessoal que estava prestando serviço para mim, eu entendi que eu estava sendo muitas vezes com ele assim até meio arrogante, sabe? Porque eu falei, gente, vocês estão levando o dinheiro e não tá vindo resultado. Eu tô pagando todo mês vocês e nada até agora. Eu falei, e aí, né? E aí? Me falem alguma coisa, poxa. Eles, Anderson, calma, paciência. Mas eu não tinha paciência, eu não tinha calma, eu queria ver retorno. Aí começou o retorno a acontecer, meu amigo, e aí foi só alegria, graças a Deus. Cara, fantástico. E aí eu ia falar justamente sobre isso no YouTube também, né? Que a maioria das vezes você começa com um projeto de YouTube, na qual eu sou especialista, e aí você faz um vídeo, faz outro, você já quer resultado ali imediatamente. E Imediatamente. às vezes é a média de tempo realmente, 6 meses e mais, se você estiver fazendo tudo direitinho, né? Então você tem que ir sempre validando para ver se realmente tá certo, perguntar a outras pessoas que são especialistas, para ver se realmente se você tá fazendo isso da forma correta, e mesmo assim você só vai ter retorno depois de uns 6 meses. E Exato. olhe lá, às vezes demora mais. E olha lá, exatamente. O contador, né, que é o... A gente fala com muito tipo de empresário, mas falando um pouco aqui no contador. Existem várias formas de conseguir cliente, né? Então, o que acontece é que muitas vezes vai do tipo de cliente que você quer. Então, se eu quero aqueles clientes que não estão na minha cidade, isso tem um porquê. Eu cheguei no momento, Jobs, lá em 2015 eu decidi que eu queria vender contabilidade pela internet. Até 2018 eu não conseguia isso. E aí eu estava trabalhando no meu projeto para construir vendas de serviço de contabilidade pela internet e eu tinha os meus clientes locais. O que acontecia? Os clientes locais, eles iam no meu escritório assim várias vezes, sabe? E eu vendia o serviço de contabilidade entendendo que eu ia entregar determinado serviço e que ia me tomar determinado tempo. Só que me tomava muito mais tempo, porque o cara chegava lá e a gente, contador, a gente é bom de papo, né? A gente gosta de conversar, entender a vida do cara. Às vezes o cara tem um problema pessoal, ele senta com o contador, ele desabafa com o contador vira um conselheiro, vira um advogado, né? O contador tem essa habilidade. Só que até onde isso de fato dá resultado? Foi isso que eu comecei a me questionar. Eu falei, eu tô dando muita atenção, tô sendo muito parceiro, muito amigo, só que em contrapartida eu não tô conquistando aquilo que eu preciso e que eu quero, que é um resultado de verdade. Pô, eu quero dar uma qualidade de vida melhor para minha família. Quero poder vir para Natal aqui e ficar no melhor resort tranquilo, mas eu não tinha aquela condição e eu comecei a entender.
Os clientes da minha cidade, quanto mais relacionamento e mais acesso, eles têm cidade pequenininha, o cara toda hora ele passa na frente do escritório, que é uma avenida principal. O cara passava na frente do escritório e falava, quer saber, eu vou parar aqui tomar um café e vou bater um papo com o Anderson. Pô, não precisava agendar, né? Então os caras não têm essa cultura. Então quanto mais o escritório crescia com clientes que estavam lá, menos tempo eu tinha. Aí eu ficava o dia todo em horário de expediente atendendo e eu ia trabalhar de verdade ou antes do expediente ou depois do expediente. Eu falei, se os meus clientes começarem a vir da internet, cara, só o fato desse cara não morar na minha cidade, eu entendo que eu vou ter muito mais tempo livre. E continuei firme no projeto. E foi justamente isso. Canal de aquisição, que é o digital, YouTube principalmente, que a gente usa, assim como você, me trouxe os clientes que eu sonhava em ter. Que é o cliente que não mora na cidade, que ele recebe ali tudo que ele precisa com relação ao que ele contratou. Quando ele tem uma dúvida, ele precisa conversar com alguém, ele é objetivo na pergunta, ele recebe a resposta e tá tudo bem. Ele não tem aquela questão de ter que contar da vida e, enfim. 15 minutos para resolver, né? Que aí, às vezes, menos. Eu tenho métricas lá. Uma reunião que o cliente chega, ele passa uma manhã, às vezes, né? Uma manhã. E aí toma o seu tempo e o tempo da sua equipe toda, porque o cara sai falando de todo mundo. Exatamente. Exatamente isso, né? Então, o jogo da internet, ele mudou totalmente. Hoje a gente tem uma capacidade de atender muito mais cliente, com uma equipe muito mais enxuta, com uma margem extremamente maior. Cara, isso mudou total o resultado. Perfeito, Anderson. E aí vem muito a questão do modelo de negócio, né? E até o modelo de dinheiro para você que está aí, a gente fala muito sobre educação financeira. O modelo de dinheiro que está na sua cabeça, muitas vezes não é o ideal, é o que está fazendo você ter prejuízo. Você gastando mais do que ganha, você fazendo esse tipo de coisa, faz com que você tenha prejuízo. E você tem que mudar esse modelo de dinheiro da sua cabeça. Do mesmo jeito, eu acredito que é um modelo de negócio do tradicional, porque muitas vezes do tradicional a gente vai conquistando mais clientes e tendo uma menor margem de lucro. Exatamente. Porque você vai tendo mais dor de cabeça. Aí você pega um cliente grande e você tem que gastar, às vezes, para ter uma margem de lucro menor, um faturamento maior. Você acha que a virada, pela questão financeira, né, que é o nosso foco aqui do canal Mais Patrimônio, você acha que, de fato, foi nesse momento que teve uma virada financeira para você, quando entendeu que o modelo de negócio era outro que dá certo? Sim. Quando eu entendi isso, comecei a pensar o seguinte: eu trazia qualquer tipo de cliente para o escritório. Escritório de contabilidade, isso é muito normal, nós sabemos, né? Então, qual que é o tipo de cliente que você quer? O cara que tem CNPJ, me pagou aqui, vem para dentro e pronto. O nicho é o CNPJ. O nicho é o CNPJ. Isso aí, via de regra, ele limita muito você de crescer, né? Então eu entendi uma coisa: quanto mais cliente eu colocava, mais trabalho eu tinha. Quanto mais cliente entrava, eu tinha menos tempo, estava mais longe do meu propósito. Eu comecei a entender que o tipo de cliente que eu trazia para o meu escritório, ele demandava um profissional que era eu. Era o meu conhecimento que tinha que estar à frente. Aí eu falava, pô, mas vê com o meu funcionário isso. Cara, mas você já entende melhor do meu jeito aqui, da minha empresa, prefiro ver direto com você. Não escala, né? Aí tem 80 clientes que todos falavam, eu prefiro ver direto com você. Caramba, eu não estava conseguindo comprar um ativo que é muito importante na nossa jornada de crescimento, que se chama tempo. Eu comecei a entender o jogo do crescimento. Eu falei, eu preciso comprar tempo. Para eu ter mais tempo, a pessoa que eu contrato tem que resolver coisas que hoje só eu resolvo. Mas aí eu entendi que eu não poderia, para isso, trazer todo tipo de cliente. Porque eu não conseguiria formar um time que entendesse de todo tipo de coisa. Foi aí que nós começamos a nos posicionar como especialistas em determinados nichos. E isso mudou ainda mais o jogo. Porque quando você trabalha de uma forma nichada, você consegue trazer um nicho que, via de regra, no nosso entendimento ali, tem uma complexidade menor. E, consequentemente, eu consigo formar um time que consiga dar conta de toda a demanda de execução de trabalho e de atendimento do cliente. Então, com isso, eu comprei tempo agora. Agora eu tenho um time que eu formei que eu não preciso fazer o trabalho e atender o cliente. Por quê? Porque eu tenho um nicho. Dentro do nicho, eu tenho conhecimento especializado. Dentro do conhecimento especializado, eu crio os processos de operação e de atendimento que o cliente precisa. Cara, e aí você potencializa o crescimento assim em nível hard. Porque você não tá mais falando com todo mundo. E você tem um time que dá conta de fazer tudo. E você faz muito bem isso também. Senão você não tava aqui segunda-feira, 10 horas da manhã, gravando podcast. Tinha que estar lá atendendo o cliente. Exatamente. E entrando... O cara é pé quente, viu? Quando ele entrou no meu escritório, bateram o sino, fecharam o cliente. Sensacional isso, né? Top demais. Inclusive, tem uma coisa para compartilhar com vocês aqui, que todos os anos que eu vou para nossa mentoria anual, existe uma mentoria geral anual, né, do nosso grupo de contabilidade digital aí, do CCD. Todos os anos eu tenho alguma surpresa nova boa.
O primeiro ano eu tive o meu primeiro cliente na qual eu não botei a mão. Foi o Rodrigo que vendeu, né? Veio o lead, de forma orgânica, e foi o Rodrigo que vendeu sozinho. Você lembra disso? Lembro, você Cara, chegou todo animado lá para meu me amigo, contar. foi no primeiro dia, eu tava lá no meio de uma palestra, o pessoal dando a palestra, e aí aconteceu isso. O segundo ano, eu acredito que já foi a outra pessoa que já conseguiu fazer isso. Eu já saí do jogo, né? Já parei. O terceiro ano foi a documentação da nossa sede virtual. Todos os anos que eu tô lá, nossa sede virtual não, nossa sede é fixa, né? Agora Fixa. a sede própria. Então, todos os anos que a gente vai pra lá, se eu tenho uma novidade boa, acontece algo bom pra mim, né? Isso aí parece que é Perfeito. energia, né? A energia, É. quando você tá num ambiente desse, essas coisas acontecem, você não sabe nem por quê, né? Exatamente, aí são desbloqueios que a gente vai conquistando também, né, porque antes a gente acha que para as vendas acontecerem eu tenho que estar dentro da minha empresa. Sim. Não, pô, eu quero uma empresa de alta performance, eu quero uma empresa que funcione sem eu ter que estar dentro. Eu quero uma empresa que venda sem eu ter que estar falando com o cliente Porra. para vender, né. Então, você sair da tua empresa e a tua empresa continuar vendendo, a tua empresa Exato. continuar atendendo o cliente, continuar resolvendo o problema, esse tem que ser o propósito como empreendedor, né? E não só ficar lá como um operário mais caro da É, empresa dele. o maior trabalhador, né? Maior trabalhador, mais caro da empresa. Rapaz, fantástico. Viu? Tentando colocar no silencioso, não tô conseguindo. Não tá conseguindo. Que mudou tudo aqui desse celular. Ontem atualizei. Mas show antes. Inclusive, esse ano agora eu fiz a palestra. Cara, eu fiquei muito feliz esse ano. Eu não sei se eu falei isso pra você. Eu acho que vocês mesmos fizeram de surpresa lá, não foi? Que minha palestra foi a última, né? De Sim, fechamento do evento. fechou o evento com chave de ouro. Foi top, né? Sensacional. Fez até um pitch, vendeu um produto que Que não não quis. existe. Isso é ser empreendedor, É, gente. É você validar uma necessidade que o mercado foi. tem, né? E com o conhecimento que você tem, se você entrega aquela solução, por que não oferecer ela para o mercado? Tem muita gente que perde dinheiro porque não consegue embrulhar o teu conhecimento em um Sim, produto e fazer aquilo gerar prosperidade, gerar resultado para as outras pessoas. A gente tem o poder de ajudar muita gente hoje. Então, para que guardar isso só para exato. nós, né? O Jobson, rapidinho ali, depois da palestra dele, falou: turma, eu tenho uma solução aqui para esse Foi. problema de vocês. Quem quiser custa X. Quem quer? Todo mundo Foi. ergueu a mão. 25 pessoas compraram, né? Inclusive, a gente tá produzindo agora. Ó, pra vocês que não entenderam, como é que a gente vende um produto que não existe ainda? Na verdade, o produto existe e tá na sua cabeça. E a maioria dos profissionais tem esse produto na cabeça. Você acha que você é arquiteto, não tem outro arquiteto que quer saber de algo que você já sabe? Tem muita gente. Então, eu fiz a palestra lá no final, eu vi que todo mundo estava interessado. Disse, cara, eu vou fazer esse produto, dá para fazer esses produtos, dá para fazer até um produto de vendas também, né? E a gente é muito bom nessa área também aqui. E na hora que eu apresentei isso, a galera disse, rapaz, está comprado. Fala lá no meu Instagram, disse que quer. Aí o pessoal lá que fica no meu Instagram, Jobs, que é isso? Tá todo mundo dizendo que quer o curso, que curso é esse? Nem tem nada Nem aqui. tem nada ainda. Lógico, todo mundo sabia que eu ainda ia criar esse curso, né? Então, o pessoal, basicamente, é como se você comprasse uma mentoria, né? Que ainda vai ser produzido, que vai ser ao vivo, né? Sim, perfeito, é isso. E aí E aí, o você Anderson influencia muita gente nisso. é que tem gente que não vende porque fala: "Ah, mas como que eu vou fazer isso, né? É, Nossa, vai dar trabalho. Pô, e se eu fizer tudo e aí as pessoas depois não quiserem comprar?" Então a gente chama isso na estratégia de produto, a gente chama isso de um lançamento semente, né? Você está lançando algo que você vai entregar, mas por enquanto só tem a sementinha, que é o conhecimento que está na tua cabeça, e a hora que as pessoas de fato mostrarem interesse e começarem a efetuar a compra, aí aquela sementinha vai de fato se transformando no produto que você vai entregando ao longo ali do que você prometeu, né? perfeito. Antes, e habilidades. Quais são as habilidades que a gente deve, de fato, valorizar ou estudar mais para chegar onde você chegou? Porque você disse aí que começou a gravar vídeo, eu nem sabia gravar vídeo, Meu né? Deus do céu, É. me Eu também tremia tenho. todo. Eu era a mesma situação. Eu não conseguia apresentar um trabalho. Sabe o cara que segura cartolina no colégio lá? Um segura cartolina, os outros apresentam? Falei. Era eu. E hoje, graças a Deus, o canal da gente tá com mais de 50 mil inscritos, né? O seu tá com mais de 100 mil, né? Mais 121 mil já, indo para 122. Caramba, depois dá uma acelerada grande, né? Depois de 100. Dá uma acelerada, né? E outra, a gente fala de contabilidade, não é a coisa que a É, coisa turma chata. ama assistir, né? E acompanhar. Então a gente tem que trazer a contabilidade numa narrativa, num linguajar um pouco mais leve, um pouco mais tranquilo. Né? Então eu acho assim, uma habilidade que eu não tinha, que eu precisei desenvolver, que se eu fosse começar do zero hoje, eu ia ter total certeza que essa é a primeira habilidade que eu tinha que desenvolver, é a comunicação. Né? Porque eu não consigo vender se eu não me comunicar bem, eu não consigo ser um líder se eu não me comunicar bem, eu não consigo construir processos e fazer o meu time, passar aquilo pro meu time se eu não me comunicar bem. Então, eu acho que a comunicação é a habilidade que todo mundo que é empreendedor, que quer crescer,
precisa desenvolver, né? E todas as demais com a comunicação, elas ficam muito mais simples. Perfeito. Inclusive, se você quer saber mais sobre esse assunto de comunicação, a gente tem um episódio completo aqui com o Sérgio de Paula, a gente vai deixar aqui na descrição. Então, assim que terminar, lógico, esse episódio, assiste até o final. Depois você vai lá para esse outro episódio que é top. O Sérgio é o dono da... Você conhece, né, Anderson? Conheço, sensacional. Dono, ele é proprietário lá da Vox to You, cara, uma escola de oratória fantástica. Eu já estudei lá. Então, vai lá, assiste esse episódio que é muito bom, beleza? Antes, meu amigo, muita coisa ainda para falar aqui, né? E o tempo tá rápido, né? Ligeirinho, né? É ligeirinho. Meu amigo, então a questão de escalar antes, porque realmente, quando muda o modelo de negócio, a gente entende que o segredo está em escalar. Quais são as outras dificuldades que a gente teria? De repente, processo, porque como é que de repente eu vou pegar lá, como a gente tem, né? 500, 600 clientes sem ter tanta dificuldade? Porque num modelo tradicional, se a gente pega 200 clientes, a gente precisa de 60 funcionários. Exatamente, É assim? E exatamente. no modelo digital, o que é que você pode passar para a turma aí em relação a isso aí? Sensacional. Vamos lá. Para escalar, primeira coisa, você não vai escalar se você não tiver bons canais de aquisição de cliente, né? Então, ou eu posso trabalhar com ambos. Então, eu tenho clientes que vêm hoje, leads que chegam pelo canal de marketing. Então, um bom trabalho de marketing, que dentro desse marketing tem que ter uma boa comunicação, né? Que é o primeiro pilar ali do crescimento. E eu tenho outros canais que é uma prospecção mais ativa. Então, aqui eu tenho time de vendas, né? Então, eu vou ter que definir, primeiro, público-alvo. Quero crescer, quero com todo tipo de CNPJ, não rola, não vai dar certo. Então, qual tipo de cliente eu vou definir? Eu vou me especializar em YouTubers, eu vou me especializar em representante comercial, vou me especializar na área médica, vou me especializar na turma do Airbnb. Tem muito nicho que dá pra gente escolher, se especializar de fato, e aí você se posiciona como um especialista. O especialista, ele vende mais, o especialista, ele vende melhor, o especialista, ele tem muito mais demanda. Então, a gente cria esse posicionamento e foca em vender. Cara, vender é muito bom, mas em contrapartida traz problema pra caramba. Por quê? Porque venda traz muito mais tarefas. Quanto mais você vende, mais tarefa você tem. Você tem que implantar aquele cliente, você tem que fazer o contrato daquele cliente, você tem que fazer o onboarding daquele cliente, você tem que cadastrar aquele cliente em várias ferramentas que nós usamos na contabilidade digital, você tem que conferir tudo aquilo, você tem que colocar para quem que vai fazer aquele trabalho. Então, são várias tarefas. Vendi. Criei várias tarefas, agora a próxima coisa que eu preciso entender para escalar é pessoas. Primeiro vendas, e vendas nunca vai acabar. Primeira coisa, eu tenho que ficar sempre focado em vendas. Comecei a crescer, agora são pessoas que tenham capacidade de dar conta da vazão daquele trabalho que está vindo para a empresa, que consiga atender o cliente, consiga fazer todas as entregas. Pessoas é a parte mais difícil, Jobs. Tem empresas que começam a crescer, aí o cara chega lá em 100, 150, 200 clientes, ele não quer mais crescer. Ele tá desesperado, ele tá se sentindo assim sufocado, tá quase infartando. Quero mais isso não. Não quero mais isso não é vida, não quero. Mas por quê? Porque ele não aprendeu o segundo pilar mais importante, que é o pilar de pessoas. Quando você aprende como fazer gestão de pessoas, como contratar certo, como delegar processo, como motivar o time, né? Como ter uma cultura forte, cara, as pessoas, elas abraçam o projeto e elas fazem aquilo acontecer. E aí você consegue, de fato, ir para os próximos níveis, para as próximas etapas. Com vendas, com pessoas, eu construo processos. E as pessoas, cada vez, elas vão ter maior produtividade. Tem escritório que um colaborador fecha 40 empresas. Tem escritório que um colaborador fecha 300. E, às vezes, as empresas são do mesmo porte. Por que que uma tem uma performance tão maior do que a outra? Então, eu preciso de pessoas com alta performance. Para alta performance, eu preciso de processos muito bem definidos. As pessoas precisam ter clareza do que elas precisam fazer, de como que elas precisam fazer, como que aquilo deve ser feito, quais são os processos definidos, e isso faz com que as pessoas produzam muito mais. Vendas, pessoas, processos, agora eu entro no quarto pilar, que aí eu coloco aqui tecnologia. Né? Então não adianta eu colocar um monte de ferramentas se meu time não está nem treinado e não sabe como que usa aquilo. Então eu vou por etapas, até que eu consiga fechar um sistema de trabalho extremamente eficiente. Tecnologia, o mercado contábil, por mais ferramentas que existem, ele é extremamente carente de tecnologia eficiente de fato. Então, até determinado tamanho de empresa contábil, eu consigo usar a tecnologia que o mercado disponibiliza. Eu pago, alugo aquilo e uso dentro da solução que ele tem. Mas chega um momento, Jobson, que não adianta mais. Eu vou ter que entender que agora eu preciso desenvolver tecnologia própria para soluções muito pontuais que o meu negócio tem. Porque
Porque o mercado não está olhando para questões pontuais, ele está olhando para atender o macro. Então, o cara desenvolve a ferramenta XY para atender o máximo de escritórios possíveis. Só que o meu cresceu, o meu escalou, o meu saiu da média. Que a média dos escritórios de contabilidade tem uma quantidade de clientes muito pequena, faturamento muito limitado. A grande maioria dos escritórios não faturam mais de 50 mil. A grande maioria dos escritórios do Brasil não faturam mais de 50 mil. Aí a gente ultrapassa a casa dos 300, 400 mil reais, nós temos outras necessidades que o mercado não está atento àquilo e não está criando solução. Agora eu preciso olhar para a tecnologia dentro de casa e começar a desenvolver isso para eu não perder a performance, para eu não perder a escalabilidade que eu estou trabalhando para cada vez crescer mais. Aí já tem que ficar de olho nos maiores que a gente... Como é que eles resolveram, Aí né? a gente tem que se conectar com essas pessoas, né? Então eu tenho que estar sempre no melhor ambiente, conectado com as melhores pessoas para eu encontrar soluções para os meus problemas, para as minhas dificuldades. E aí vem a questão da mentoria. Você acaba se conectando com várias pessoas e algum deles vai ter contato com alguém que arrumou essa solução, né? Exatamente. Nós já trouxemos vários colegas, inclusive, lá dentro da nossa própria mentoria. Recentemente eu trouxe o Guilherme da 4Doctors, um menino extremamente jovem, extremamente competente, que em 5 anos tem uma empresa que atende só médico, com mais de 5 mil médicos na carteira. Caramba, gigante, né? 5 mil médicos, gente. O que ele fez? Ele desenvolveu a ferramenta própria no escritório dele, que emite a nota para o médico. Pega o hospital, ele tem lá 100 médicos só dentro do hospital. O hospital manda um e-mail passando o valor ali dos plantões dos médicos. O sistema lê o e-mail, joga no sistema, emite a nota, projeta fator R, já vai lá e ajusta o valor do Prolabore do cara, emite a guia de INSS, imposto de renda e DAS, já manda tudo do cara dar baixa em todas as tarefas. Então, a habilidade mais importante que eu julgo a partir daqui é o camarada que sabe lidar com a tecnologia, fazendo com que as informações que ele precisa entrem nessa tecnologia e saia ali as guias, os relatórios, o que a gente precisa entregar para o cliente. Aquela habilidade técnica de eu ter que fazer os lançamentos manuais, emitir a guia, anexar a guia no e-mail, fazer o envio daquilo, esse tipo de habilidade não é mais um diferencial para o mercado. Então, quem hoje tem competência, quem está estudando hoje para conseguir treinar um robô, treinar uma inteligência artificial, treinar um sistema para ele fazer um monte de entrega da forma correta. Tem gente que fala, mas eu não confio no robô. Cara, se você olhar com calma, você vai ver que as pessoas erram muito mais do que os robôs bem treinados, né? Então vai depender da habilidade agora de você treinar um robô para fazer as coisas da melhor forma possível. A parte de convidado inteligente é bom por isso, tá vendo? Eu vejo as perguntas aqui, ele tá respondendo antes, deixa eu perguntar. Acabando com o roteiro. Roteiro. Inclusive, é sobre isso que a gente ia falar agora, sobre inteligência artificial e a mudança disso, o impacto, para a gente conseguir gerar mais patrimônio. Inclusive, eu tenho um amigo que ele é um executivo, trabalha numa empresa aqui, tava até conversando com ele sobre isso, né? O cara é muito inteligente, mas tá focado dentro de uma empresa, não sai da empresa lá, e eu fui mostrar isso para ele, o cara ficou sem acreditar. E esse último encontro lá, até eu fiquei de bobeira lá com tanta coisa interessante em relação até esse N8N, que é um sistema, o Make, né? Sensacional. Que são sistemas que antes você pagava uma grana pesada para um dev fazer, né? Um profissional fazer um sistema, e hoje em dia, se você pega uma pessoa inteligente, ela consegue fazer sozinho com custo baixíssimo, né? Exatamente. E isso é o que vai mudar totalmente o jogo nosso na operação da contabilidade. A gente tem que entender como contador, tem gente que fica com medo, Jobs, quando a gente fala isso. Ah, mas eu vou construir esse monte de robô, usar N8N, fazer essa ferramenta, essa automação. Qualquer pessoa coloca a informação e sai todo o trabalho feito. Aí não vai mais precisar de mim como colaborador aqui, não precisa mais aqui eu como analista fiscal, eu como analista contábil. E tem a parte humana que ela é insubstituível. O robô vai substituir muito aquela pessoa da cabeça fechada que não entende no que o cliente coloca valor, qual que é a percepção de valor do cliente. Porque quando um colaborador teu, ele emite um DAS, ele emite um relatório, ele manda um imposto para o cliente não vê valor nenhum naquilo. Agora, quando um colaborador nosso dá um suporte para o cliente, dá uma atenção, enxerga coisa que o cliente não enxerga e mostra como ele paga menos imposto, um benefício que ele pode ter, Se comunica até de forma humanizada se também, né? comunica de forma humanizada, né? Então, isso faz com que o cliente tenha uma percepção de valor muito maior. Então, quando a gente fala em colocar muita inteligência artificial, tem vários comandos que podem ser construídos com Make, com N8N, por exemplo, entre outras ferramentas, que vai fazer com que esse nosso colaborador ele tenha muito mais tempo disponível. Esse tempo disponível agora, ele precisa ser um colaborador diferente e entender que o foco dele tem que estar no foco do cliente.
E ele passa a dar um suporte muito mais ali personalizado para o cliente, porque afinal de contas é isso que o cliente quer. Vai sobrar mais tempo para ele fazer isso, E né? muitas vezes a gente não faz isso justamente por falta É, de tempo. Por quê? Porque eu não tenho ainda tanta tecnologia funcionando da melhor forma possível, né? Então esse é o fantástico. foco que a gente tem que ter. Não vai mandar ninguém embora. Uhum. Só vamos fazer o cara ter uma percepção de valor ali muito maior. Pessoal, para você que não está sintonizado no que a gente está falando aqui, esse N8N, esse Make, são sistemas que eles pegam as inteligências artificiais de hoje e integra ele com os sistemas que a gente tem, né? Por Exato. exemplo, pega tudo que tem no computador, ele integra qualquer aplicativo que tem no computador, ou seja, é como se fosse uma pessoa que está na cadeira e você diz, cara, você vai pegar o e-mail, você vai abrir o e-mail, agora você vai responder com inteligência artificial, agora você vai fazer tal coisa e vai analisar, fazer uma resposta humanizada e mandar para o cliente. Então, isso que antes a gente gastava muita grana para fazer, milhares de reais para fazer um sistema desse, como antes falou lá da Fordox, né? Hoje em dia, se você pegar um profissional barato, ele consegue fazer isso. Não é Perfeito, isso? perfeito. Lá, usando o exemplo do colega da Ford Doctors, ele chegou a ter 15 devs dentro da empresa dele para construir todo o sistema que ele construiu. Hoje, com o surgimento dessas ferramentas muito mais simples, ele não precisa mais de desenvolvedores, de fato. Profissionais de TI que entendem ali um pouquinho dos comandos necessários já são possíveis, já são capacitados para fazer isso. Ele tem 5 hoje. De 15 ele tem 5. Então ele reduziu o custo porque ele não precisa mais de desenvolver Vê. toda aquela burocracia que era, né? Cara, fantástico. Viu? Eu imagino imagina essa economia. 10 devs, quanto é que não custa para uma empresa por Pois é. mês, que é alto, né? Isso, e aí O ele salário dos pôde caras é colocar alto. lá mais, ele colocou mais time de CS, ele colocou mais time de vendas, né? E consegue trazer muito mais clientes para a empresa dele hoje com um custo muito menor. Isso aí. Fantástico, meu amigo. Antes, na questão de geração de patrimônio, né? Você criou tá criando aí uma empresa cada vez melhor, um grupo de pessoas unidas no mesmo propósito e a sua geração de patrimônio pessoal, né? Uhum. Não sei se você gosta de falar sobre isso, o pessoal às vezes tem um pouco de receio de falar sobre isso. Melhorou muito, o que é que você tem feito para fazer investimentos pessoais? A gente puxa Perfeito, mais o lado perfeito. da Cara, educação financeira, né? eu gosto muito de gastar dinheiro. A gente gosta de usufruir, É. né, Jobs? Eu vim de uma vida toda, assim, de escassez, sabe? Nunca passei fome, nunca faltou, assim, o básico. Mas por muitos anos da minha vida foi só o básico. Só o básico. E aí eu falava, cara, não é possível que a vida é isso, né? Tanto que eu estudei pra caramba, eu entendi que através do estudo eu conseguiria melhorar a minha vida. Eu sou o único da minha família ali que tem a formação, né? Que tem uma faculdade, que estudei pra caramba. Eu sou o primeiro a ter um CNPJ de sucesso. Então, com a minha empresa, eu falei, cara, a minha empresa pagava aluguel para nós usarmos o espaço. Eu falei, caramba, tá entrando dinheiro aqui, eu não quero mais pagar aluguel. Fui lá, puf, construí um escritório, comprei um terreno, construí do jeito que eu queria, meu escritório. Eu, particularmente, eu acho meu escritório sensacional, achei ele muito bonito. Continuamos crescendo, comprei o terreno do lado, falei, vamos aumentar o escritório. Nem precisava ainda de tudo aquilo, mas já estou aumentando. Vamos colocar na mesa de ping-pong, de pimbolim, um espaço top para a galera. A gente cuida muito do nosso time, a gente cuida muito das pessoas. Eu falo para eles que eu preciso cuidar deles para que eles cuidem dos clientes e a gente continue crescendo, né? Então a gente tem mais de 44 pessoas hoje no time e a gente tem investido muito neles também. Hoje nós temos em casa carros que eu nem sonhava ter. Então, a gente gosta de andar com carro bom, sabe? Minha esposa tem um carro muito bom, eu tenho um carro muito bom também. E na Viraí, Jobson, na Viraí é uma cidade que a gente encontra ainda alguns investimentos imobiliários que fazem muito sentido, sabe? Uhum. Eu acho que um investimento imobiliário que te dá ali média de 1% de retorno sobre o investimento, e aonde o patrimônio ainda está valorizando, eu não sou especialista nisso, então depois talvez as pessoas até falem, pô, você está mandando mal. Beleza, É. depois eu faço uma consultoria para vocês aí. Não é minha especialidade. Mas hoje eu comprei vários imóveis já na minha cidade, então esses imóveis estão lá alugados, gerando uma renda passiva, né? Porque a gente trabalha pra caramba pra construir tudo isso. Então eu fico pensando, quando que eu vou ter uma renda passiva, que se eu falar, vou parar, eu acredito que isso não vai acontecer nunca, porque a gente é tarado por trabalho, É, né? com certeza. Mas se eu, sei lá, Deus me livre e guarde, a gente não sabe o dia de amanhã, vai que por algum motivo não vou mais trabalhar. Qual vai ser a renda que eu vou ter? Então hoje eu tenho uma meta de com esse tipo de investimento eu conseguir chegar num valor e ao longo aí dos últimos
talvez 8 anos que a coisa deu uma bombada mesmo, 6 anos vamos colocar, 8 não, mas uns 6 anos que a coisa cresceu muito, eu venho conseguindo ali ter uma reserva de caixa bem interessante e também fazer investimentos ali imobiliários, porque é onde eu não tenho que me aventurar tanto, né? Eu já estudo muito outras coisas, eu não parei para estudar mercado de investimentos e tudo mais. Então, eu vejo que comprar alguns imóveis na minha cidade que tem ainda um custo interessante, e ainda mais nos dias atuais, é legal assim, quando você quer comprar alguma coisa e você tem o Faz-me Here em espécie, cara, isso facilita muito a compra. Que a Consegue maioria comprar das pessoas. descontado, né? Exatamente. A maioria das pessoas recebem lá ofertas, propostas, mas são aqueles rolões. É. Tem que pegar um carro aqui, uma ceva de paca lá, um negócio lá. Cara, caramba, precisa de dinheiro, pô, né? E dinheiro hoje em dia, muita gente não tem Sim, disponibilidade. Então a gente consegue comprar ali com recurso financeiro mesmo, com uma condição bem legal. E isso eu vejo que está me dando um patrimônio interessante, com uma certa segurança e um retorno que para mim tá bem legal também. perfeito. Agora vamos pra uma parte bem pessoal agora, meu Bora, amigo. não tem erro não. Diz pra gente aí um momento muito triste da sua vida. Um momento muito Sim. triste, cara. Olha, um momento muito triste da minha vida foi o momento que eu decidi empreender, né? Eu achei que ia ser muito simples, muito fácil. Eu não tinha, eu achava que estava tudo certo, sabe? Por quê? Porque eu trabalhava em um escritório. Aquele escritório, quando eu comecei a trabalhar lá, ele era muito pequeno. Eu levei muito cliente por coisas que eu fazia sem estratégia nenhuma, por conta que eu era um cara muito comunicativo. Tô cuidando do tempo Não, lá, vai dar não, tudo pode passar, certo. fica à vontade. Eu era muito comunicativo, eu conhecia muita gente, então eu trazia muito cliente para dentro daquele escritório, né? Eu sempre tive liberdade para trabalhar. Começou a acontecer uns conflitos, eu falei, quer saber? Chega de construir para os outros, vou construir para mim. Muita imaturidade, tá? Eu tive muitos pensamentos errados. E aí eu decidi abrir o meu escritório e eu cometi um grande erro, cara. Cometi um grande erro. Por quê? Porque eu sempre me considerei um cara ambicioso, pelo fato de ter vivido na escassez, com, né, a ausência de um monte de coisa que eu gostaria de ter, mas eu não podia. Eu me considerava ambicioso, mas nesse momento a ambição, ela não era ambição, ela era ganância. Então eu achava que era ambição, mas não. Eu passei a ser ganancioso. Quando eu fui fazer a minha empresa, eu queria fazer em cima daquela empresa que eu trabalhava. Aquelas coisas não eram minhas. Eu era remunerado para construir o que eu construí lá. Na hora que eu saí, eu queria levar aquelas coisas para mim. Cara, puta de um erro. Então, naquilo eu mandei mal e quando eu saí, aconteceram N situações, cidade pequena, virou um bafafá danado. Então aquilo me deixou mal demais da conta. Comecei ali, primeiro que eu perdi a renda que eu tinha como assalariado, que era uma renda boa. Comecei do absoluto zero, com uma dificuldade maior do que eu não achei que ia ter dificuldade, porque eu achei que ia pegar um monte de clientes de lá e começar meu negócio. Não foi assim, né? Então eu falo assim que foi a maior lição que eu já tive na minha vida, sabe? Foi a maior lição que eu tive na minha vida. Começo de depressão, eu não sabia como fazer, como reverter aquilo, até que eu tive um convite, Jobson. Uma pessoa falou, Anderson, você tá mal, cara, você não pode ficar assim. Eu falei, cara, mas eu não sei o que fazer. A pessoa falou, não, vamos pra igreja. Eu falei, cara, eu não vou pra igreja. Pra mim, eu ia ser o cara mais hipócrita. Eu não ia na igreja. Fui um cara de Você muita achava fé. merecedor, né? Eu falei, eu não vou na igreja. Agora que eu tô na pior, eu vou lá. Eu devia ter ido lá quando eu tava bem, né? Agora eu vou lá porque eu tô ferrado. Eu falei, não, eu acho que é muita hipocrisia. Não vou. Aí o cara falou, tá, não quer ir na igreja, beleza. Aí depois ele veio e me fez um outro convite. Falou, antes vai ter um encontro com Deus. É na igreja, mas não tô te chamando pra ir pra igreja. Tô falando pra você ir lá participar de um encontro com Deus. Ele falou, vamos, cara. Eu falei, cara, eu não me sinto à vontade. Não tô afim. Aí levei pra minha esposa. Minha esposa falou, marido, vai. Vai, porque eu não tô mais aguentando ver você assim. Você não tem mais ânimo, parece que você tá desistindo das coisas e eu não sei o que fazer. Eu, como tua esposa, não sei o que fazer. Então eu acho que lá você pode achar alguma coisa, não sei, vai. Aí ela falou que eu queria ir, né? Minha esposa é assim. Eu não sei se eu quero, ela falou, não, você quer. Aí eu A quis ir. Maria do marido é assim. Aí eu fui, Jobson. Aquilo foi o momento mais extraordinário, mais fantástico, mais libertador da minha vida, sabe? Porque foi o pior momento da minha vida, porque eu me sentia muito culpado. Então o peso que eu carregava nas costas naquele momento era muito grande, muito pesado. Eu não conseguia tirar aquilo das minhas costas, não conseguia erguer a cabeça e falar com as pessoas e trabalhar. Eu me sentia envergonhado, eu me sentia errado, eu me sentia culpado, eu me sentia tudo de ruim que você pensar, eu me sentia. Aí foi naquele encontro, cara, que eu, assim, foi libertador. É inexplicável. Não vou nem tentar explicar o que é inexplicável, porque aquele momento com Deus foi inexplicável. E eu chorava e eu me sentia liberto, assim, de toda aquela situação.
E a hora que eu saí de lá, eu era outra pessoa. Eu falei, não ligo mais porque ninguém tá falando, e agora eu vou trabalhar, e agora eu vou construir minha empresa. Top. E foi dali pra frente que as coisas melhoraram muito, mas esse momento foi complicado. Rapaz, Luiz manda a gente fazer esse quadro, mas quem fica com vontade de falar sou eu. Foi, foi, E foi, foi difícil. imagina, cara. Primeiro, parabéns pela coragem de falar isso em público, cara. Que eu já vi você falar isso outra vez. Eu fiquei, caramba, esse cara é corajoso de verdade. Viu? Cara, é minha vida. Sou Situação eu. mais difícil de É, contar, né? E às vezes é vergonhosa algumas coisas que a gente diz, sim. mas e o momento mais feliz da sua vida? O momento mais feliz da minha vida. Ah, cara, eu sou um pai babão pra caramba, né? Nossa, Imaginei. meus filhos me trazem muita felicidade, muita alegria. Ah, eu e a Marcela, nós nos casamos muito cedo, né? A gente namorava, aí ela ficou grávida. E eu era um cara meio bagunceiro antes, sabe? Eu era meio bagunceiro. Aí quando ela engravidou, as pessoas achavam que nós não íamos dar certo. Que eu, né, não, eu era muito jovem, ela também muito jovem, falou: ah, não vamos casar, não é possível. Eu falei: não, vou casar. Eu tinha um carrão legal na época, ainda Uhum. CLT. Troquei numa casinha, e aí nos casamos, e deu super certo. Aí veio a Elô. Cara, a Elô foi o primeiro maior presente da vida, né, que Deus me deu. E aí depois veio o Vini, meus filhos, sem sombra de dúvidas. Os dois momentos de maior alegria é o nascimento dos meus filhos, a Aí, convivência que eu tenho com eles. Eu trabalho pra caramba, vocês que me acompanham aí, né, sabem o tanto que eu trabalho, mas eu faço questão de ter hora pra começar, hora pra acabar, pra eu ter tempo com a família, tempo de uhum. qualidade, estar sempre com os meus filhos, minha cachorrada lá, que eu gosto de sair com eles. Sou muito caseiro, cara, muito família mesmo. Perfeito, meu amigo. Antes, a gente poderia passar aqui, eu acho que mais umas 2 horas conversando, né? Eu Tranquilo. sei disso. Mas eu vou deixar o convite para uma próxima vez aí, quando você Claro, estiver em Natal de novo, né? Pessoal, vocês que sabem, não sabem aí, o cara veio lá na Viraí vira fazer um aí. podcast aqui, olha só. É, na vira aí. Acho que ela aproveitou e ficou lá no Ocean Palace. Muito bom, Bem, inclusive, bem. viu? Antes, deixa uma mensagem final aí pro pessoal que quer, que ainda tá como CLT, independente de ser CLT ou ser empreendedor, empresário. Deixa uma mensagem aí, que é que você quer dizer aí para essa turma que tá assistindo, que muitas vezes tá com dificuldade financeira, outras vezes nem é isso, só precisa evoluir um pouco mais. O que é que você tem para dizer para essa turma aí? Perfeito. Bom, vamos lá então. Ó, as coisas nunca vão ser fáceis, né, Jobson? Uhum. Isso é fato, tá? Então, você vai ter dificuldade para qualquer coisa que você tentar fazer na tua vida. Então, com quem você vai estar, quem vão ser as pessoas que vão estar do teu lado, isso vai determinar se vai dar certo ou se não vai. E muitas vezes você vê tanta gente, hoje a internet ela nos confunde tanto, porque parece que a vida de todo mundo na internet é perfeita, né? Parece que Uhum. todo mundo tá bem e para você chegar naquele nível que as pessoas mostram na internet, parece que é impossível. Então, não se apegue a isso de verdade, tá? Se tem uma coisa que eu quero deixar aqui por final, é para você fazer o melhor que você puder com a condição que você tem. Tá? Então não espera ter uma condição diferente, não espera ganhar mais dinheiro, não espera estar mais magro, não espera o tempo estar aberto ou tá no, não espera nada, tá? Pega a tua condição atual, tá? E faz o melhor que você puder. Vai gravar um vídeo? Mas eu não tenho um equipamento como esses maravilhosos que nós estamos aqui nessa sala de podcast. Eu comecei a gravar com um celularzinho simplérrimo. Eu não sabia nem falar com a câmera. Tá? E hoje é falar com uma bichinha dessa aqui que eu tô falando com você agora que traz o resultado que eu pude compartilhar um pouco aqui com vocês. Agora imagina se eu não tivesse tido a coragem de olhar para aquela primeira câmera daquele celularzinho lá, bem safadinho mesmo, bem sem vergonha, e ter feito os meus primeiros vídeos, e ter postado os meus primeiros vídeos. Se eu não tivesse ali me submetido a críticas, a várias coisas ali difíceis de um início, tá? Hoje é muito fácil as pessoas falarem, pô, queria ter um escritório igual ao do Anderson, queria ter uma mentoria igual ao do Anderson. Agora, tá disposto a pagar o preço de começar, de dar o primeiro passo, de fazer o primeiro vídeo, de começar a falar com o público? Então esse é o ponto, pessoal. Faça o melhor que vocês puderem com a condição que vocês têm hoje e com certeza os frutos, os resultados disso vão começar a acontecer, tá bom? Cara, fantástico, meu amigo. Antes, muito obrigado aí Eu que mais agradeço. uma vez, cara. Você é top demais. Tamo junto, meu querido. Pessoal, você que tá assistindo aí, tem outros vídeos como esse, todos ótimos. Assim, esse aqui foi, sinceramente, cada vídeo que a gente tá fazendo, cada episódio tá ficando melhor do que o outro, né? A gente vai, como antes falou, faça com o que você tem, tá ficando cada um melhor do que o outro, então você aproveita. Os conteúdos de um vídeo desse aqui, né, de um episódio desse, pode mudar a sua vida, certo? E todos os vídeos aqui do Mais Patrimônio, antes, é desse jeito. A gente traz de fato algo que possa agregar na sua vida, que foi o que eu aprendi, né, desde o início aí
né, do nosso negócio. Então, pessoal, muito obrigado por você assistir. Um abraço. Se inscreva no canal se não é inscrito. Até mais. Tchau. Sensacional. Obrigado, gente. Grande abraço. E aquele memezinho, né? Primeiro a gente começa, depois a gente melhora. Então começa logo. Daqui a pouco fica bom e vai decolar. Aí. Vamos pra cima. Valeu, turma.